Oi pessoal, tudo bem com vocês? Apesar de estar começando esse vídeo mostrando a faixa de bicampeão paulista, porque não somos obrigados a ficar sem comemorar por tantos dias os títulos, só porque o Palmeiras disputa 3 campeonatos numa única semana. Bom, quero falar com vocês sobre o jogo de ontem pela Copa do Brasil. Mas antes, vou pedir por favor para você se inscrever no canal se você ainda não é um inscrito e já deixar o seu like aqui no vídeo e também comentar a sua opinião se você concorda com tudo que eu vou falar aqui agora. Ontem o Palmeiras enfrentou o Tombense em casa no Allianz Parque e garantiu o resultado de 4-2 no primeiro jogo aí de uma fase classificatória para as oitavas de final, que não só garante a vaga, mas também um bônus de 3.300.000 reais. Bom, então vemos que foi um ótimo resultado aí para esse primeiro jogo, visto que o Palmeiras atuou com um time misto que demonstrou bem diferente da atuação do Palmeiras na semana passada, na estreia da Libertadores, que havia preocupado muitos torcedores com relação à ausência aí de alguns titulares e de alguns meninos que têm chances aí de atuar nessa segunda fase da temporada pelo profissional. Apesar de ter começado o jogo perdendo, num gol aí do adversário, que levantou alguns questionamentos se o Everton poderia ter defendido, embora ele tenha direito a todas as passadas de pano possíveis, então eu não vou entrar muito nesse assunto. Mas logo a gente conseguiu a virada, né, com gols do menino e do Flaco Lopes, que demonstraram aí muita confiança depois das atuações ótimas que fizeram nos últimos jogos, principalmente na final do Campeonato Paulista. No segundo tempo ainda tomamos mais um gol, mas tudo se encaixou porque tivemos um pênalti marcado, onde o Gomes cobrou com total confiança e fez um golaço. E tivemos também gol dele, do Rafael Navarro. Por incrível que pareça, Rafael Navarro teve a sua oportunidade ontem e entrou para a história do Palmeiras, não só porque os torcedores esperavam esse gol há muito tempo, mas também porque ele marcou simplesmente o gol de número 500 do Palmeiras dentro do Allianz Parque. Você sabia disso? No entanto, esse jogo foi positivo de várias formas, já que não teve nenhum jogador que atuou mal, né? Podemos dizer assim. O Endrick cada vez mais à vontade, cada vez mais jogadas, enfim, cada vez servindo ainda mais o time. E, fora ele, grandes outras atuações, como o Luiz Guilherme, que entrou no começo do segundo tempo e, apesar de ter perdido um gol na cara, fez grandes jogadas individuais e mostrou que também pode nos servir agora, né, diante dessa sequência insana de jogos que a gente vai iniciar, que já começa agora em abril. E, enfim, a gente precisa poder contar com o máximo número de jogadores possível. E John também, que entrou como titular, fez uma ótima atuação. Richard Rios jogou bem, apesar de não ter tido tantas oportunidades. Marcos Rocha, Dudu, como sempre. Então, ontem acho que conseguimos aliviar do que a gente tinha visto na semana passada, né, na estreia da Libertadores, e já dá um respiro aí pro torcedor, uma vez que o próximo jogo contra a Tombense é só no dia 26, mas antes disso a gente ainda tem mais 3 jogos. 2 pelo Campeonato Brasileiro, Palmeiras ainda vai enfrentar o Cuiabá e o Vasco, e 1 pela Libertadores contra o Cerro Porteño. Então, começa aí essa temporada realmente insana, algo que incomoda não só a gente, mas também o Abel, né, que tá sempre falando sobre isso. Então, é muito importante a gente ter esse respiro, esse alívio de saber que podemos contar com outros jogadores além do time titular nessa fase aí de muitos jogos, mas também campeonatos importantíssimos que a gente não quer deixar de lado nenhum deles, apesar de acabar sendo necessário em algum momento, como já passamos em anos anteriores. E eu acho que essa partida, então, foi muito importante para o torcedor e também para o Abel Ferreira analisar aí esses jogadores novos, principalmente os meninos. Bom, não sei se vocês sentiram a mesma segurança, tá ainda muito cedo pra gente falar, óbvio, a gente precisa esperar aí
o decorrer dos campeonatos, né? Os jogos para poder, mais jogos para poder falar melhor, enfim, analisar tudo que o Palmeiras nos prepara, né, para essa segunda fase aí dessa temporada. Mas peço que vocês deixem seus comentários aqui, por favor, comentem a opinião de vocês sobre isso, quais são as maiores apostas, os nomes que vocês acham que vai nos ajudar muito mais agora nessa segunda fase. Então, é isso. A gente vai conversando nos próximos vídeos. Um beijo e até mais. Avante palestra!